Olá, sejam muito bem-vindos à primeira parte da nossa série de vídeos dedicada à disciplina de análise experimental do comportamento. Este conteúdo foi desenvolvido especialmente para estudantes de psicologia e tem o objetivo de desbravar os fundamentos da área de forma introdutória. Hoje vamos compreender a definição de análise do comportamento, mergulhar na filosofia do behaviorismo radical e explorar conceitos estruturais como a tríplice contingência, reforço positivo, reforço negativo. Para começar, o que é análise do comportamento? Vamos esclarecer que a análise do comportamento é uma abordagem da psicologia, assim como a psicanálise de Freud ou a psicologia humanista de Rogers. No entanto, a diferença para as outras abordagens é a sua base. Ela se define estritamente como uma ciência natural, ou seja, o objeto de estudo da análise do comportamento é a interação entre o organismo e o seu ambiente. A análise do comportamento não entende o comportamento como um sintoma de algo escondido na mente, mas sim como objeto de estudo em si. Ela busca leis naturais e universais que regem essa relação, tratando o comportamento como um fenômeno biológico e social completo, o que inclui tanto o que fazemos em público quanto o que sentimos ou pensamos no privado. Para entendermos a análise do comportamento, precisamos voltar às suas origens. As bases dessa ciência foram lançadas pelo fisiologista russo Ivan Pavlov e o psicólogo americano John Watson. Pavlov, através de seus famosos estudos com reflexos, forneceu a base experimental ao demonstrar como estímulos ambientais podem eliciar respostas automáticas no organismo. E o que significa, afinal, a palavra eliciar? Na análise do comportamento, esse é um termo fundamental que significa provocar ou produzir uma resposta. Assim, Pavlov desenvolveu um modelo mecanicista de estímulo e resposta, com foco no comportamento reflexo. E guarde essa palavra, reflexo. E qual é o exemplo clássico de Pavlov? Imagine um cão faminto. Naturalmente, quando o cão vê a comida, o organismo dele reage e começa a salivar. O cão não precisa aprender a fazer isso. É um instinto biológico de sobrevivência. Agora, imagine na mesma situação do cão faminto, mas que Pavlov toca um sino. No início, para o cão, aquele sino é apenas um barulho e que não significa nada. O organismo dele não reage ao som. O experimento, então, passou a ser uma questão de repetição. Pavlov tocava o sino e imediatamente entregava a comida. Pavlov fez isso várias e várias vezes. Com essa convivência, o cérebro do cão criou uma conexão e associação, pois passou a entender que aquele som era um aviso de que a comida estava chegando. O resultado final do experimento foi fascinante. Só de ouvir o som do sino, mesmo sem ver ou sentir o cheiro da comida, o cão já começou a salivar. O organismo do cão aprendeu a se antecipar e a reagir a um som como se fosse a própria comida. Isso provou que até as nossas reações mais básicas e automáticas podem ser moldadas e treinadas pelo ambiente onde vivemos. Logo em seguida, John Watson fundou o chamado behaviorismo metodológico, influenciado pelo positivismo lógico. Watson deu um passo determinante para a época, pois defendia que para a psicologia ser considerada uma ciência legítima e rigorosa,
deveria focar exclusivamente no que é diretamente observável. Para Watson, se um fenômeno não pudesse ser medido ou verificado por observadores externos, ele não poderia fazer parte do estudo científico. Naquele momento, o mundo interno, como pensamentos e sentimentos, era deixado de fora, pois o objetivo era garantir a legitimidade e a objetividade total da ciência do comportamento. Até a década de 1930, o behaviorismo de Watson dominava o cenário, mas enfrentava um problema crítico ao focar apenas no que era publicamente observável. Como vimos, Watson deixava de fora grande parte da experiência humana, como o pensamento e a emoção, tratando-os como subprodutos irrelevantes para a ciência. Nesse contexto é que surge o psicólogo Skinner, influenciado não apenas pela física, mas fortemente pela biologia evolutiva de Darwin. Skinner entendia que o modelo de Watson e de Pavlov explicava apenas uma parcela das ações humanas. E é aqui que Skinner realiza uma ruptura paradigmática, a criação do behaviorismo radical. Muita gente acha que o termo radical significa algo extremo ou autoritário, mas é o oposto. Radical vem de raiz. Skinner queria entender a raiz dos fenômenos comportamentais. Por que Skinner superou o modelo de Watson e de Pavlov? Porque Skinner entendeu que os pensamentos e as emoções também são comportamento. Skinner rejeitou o dualismo mente-corpo. Para Skinner, o que você sente não é a causa do que você faz, mas sim algo que também está sendo controlado pelo ambiente. Skinner tirou o foco do mecânico estímulo-resposta e introduziu o modelo de seleção pelas consequências. Uma dúvida comum é: qual a diferença entre o behaviorismo radical e a análise do comportamento? Pense assim: o behaviorismo radical é a filosofia, é a teoria, o porquê pensamos dessa forma. Já a análise experimental do comportamento é a prática dessa teoria no mundo real. É a ciência básica onde testamos as hipóteses para descobrir as leis naturais na prática. A análise experimental do comportamento se sustenta em 3 pilares: o empirismo, focando no que é mensurável; o controle de variáveis, que é o isolamento de fatores em laboratório para achar a causa exata; e o funcionalismo, onde não importa apenas a forma do comportamento, mas sim para que ele serve, qual é a sua função. Assim, o objeto de estudo da análise experimental do comportamento não é o indivíduo isolado, nem apenas a sua ação, mas sim a contingência. Esta é a famosa unidade básica de análise, e ela é composta por 3 termos. Primeiro, temos o estímulo antecedente, que é o contexto ou a ocasião que sinaliza que um comportamento pode ocorrer. Depois temos a resposta, que é a ação do organismo em si. E por fim, a consequência, que é o que acontece imediatamente após a ação e que determina se aquele comportamento voltará a se repetir ou não no futuro. Estudar a contingência significa olhar para o comportamento como um processo de interação. O mundo afeta o sujeito através do contexto. O sujeito age sobre o mundo e o mundo devolve uma consequência que molda esse sujeito. Vamos de um exemplo prático para comparar o modelo de Skinner com o de Watson. O modelo de Watson opera sob a lógica mecânica de estímulo e resposta. Assim, o foco é o reflexo. Imagine um motorista dirigindo seu carro
quando é atingido nos olhos pela luz vermelha de um semáforo. As pupilas do motorista se contraem de forma imediata e involuntária. Nesse cenário, o foco recai sobre uma reação biológica eliciada diretamente pelo ambiente, onde o organismo não age ou escolhe o que fazer, mas apenas reage de maneira automática e previsível. Para o Watson, essa relação é o ponto central, porque pode ser observada e medida por qualquer pessoa, garantindo o rigor científico da análise sem a necessidade de recorrer a explicações internas ou mentais. Em contrapartida, no modelo de Skinner, o foco se desloca para o comportamento operante, onde o organismo não apenas reage, mas age sobre o ambiente e o modifica. Utilizando o mesmo exemplo do motorista, a luz vermelha do semáforo não força o pé no freio de forma mecânica, mas funciona como um estímulo antecedente, sinalizando a ocasião em que a resposta de frear produzirá uma consequência, qual seja evitar um eventual acidente. Diferente da contração involuntária da pupila, pisar no freio é uma ação selecionada pelos seus efeitos. É justamente o sucesso dessa consequência, que seria a segurança do motorista e de terceiros, que retroage sobre o indivíduo, tornando esse comportamento muito mais provável em situações futuras semelhantes. Mas antes de prosseguir, o que é afinal condicionamento operante? No condicionamento operante, o indivíduo age ou opera sobre o ambiente, como foi no caso do motorista ao frear quando a luz vermelha do semáforo acendeu. Imagine que o comportamento não é mais eliciado no corpo de forma automática, como no caso da contração ou dilatação da pupila. Agora é emitido pelo sujeito para produzir uma mudança no mundo ao seu redor. A grande sacada de Skinner é que essa mudança, ou seja, a consequência, é o que vai selecionar se aquele comportamento deve continuar existindo ou não. E para demonstrar esses princípios na prática, Skinner desenvolveu a câmara de condicionamento operante, popularmente conhecida como a caixa de Skinner. Nesse ambiente controlado, podemos observar dois processos fundamentais. Conforme se observa no vídeo, um rato faminto é colocado numa caixa controlada. O rato observa o ambiente e verifica que há comida disponível em um recipiente fechado, mas que não consegue acessar, bem como localiza duas alavancas. Em sua tentativa de acessar a comida, o rato pressiona uma das alavancas, que é a resposta, e recebe uma porção de comida, que é uma consequência. E nesse caso, também é um reforço positivo. Aqui, a adição de um estímulo apetitivo ao ambiente, ou seja, a disponibilidade da comida, aumenta a probabilidade de o rato repetir aquela ação no futuro, qual seja acionar a alavanca. Mas existe também o reforço negativo. Imagine que o piso da caixa onde o rato se encontra emite um choque leve, um estímulo aversivo. Ao pressionar a outra alavanca, o rato interrompe esse choque, ou seja, a retirada de algo desagradável também fortalece o comportamento. Grave bem essa regra. Seja positivo ou negativo, o reforço sempre aumenta a frequência da ocorrência de determinado comportamento. Serve para fortalecer a resposta e nunca para diminuí-la. Agora, vamos trazer esses conceitos para o nosso cotidiano com exemplos práticos. Imagine que o seu celular vibra. Esse é o estímulo antecedente, o sinal de que chegou uma mensagem. Você desbloqueia a tela do celular e essa é a sua resposta. Ao abrir, você lê uma mensagem carinhosa de um amigo. Essa é a consequência. Funciona como um reforço positivo, pois a adição de algo prazeroso ao seu ambiente aumentou a chance de você verificar o celular
da próxima vez que ele vibrar. Mas e o reforço negativo? Muita gente confunde reforço negativo como uma punição. Mas lembre-se, o reforço negativo serve para aumentar a probabilidade de repetição de determinado comportamento. Imagine que você está começando a sentir uma dor de cabeça muito forte. Essa dor é um estímulo aversivo, algo desagradável. Para solucionar isso, você toma um analgésico, que é a sua resposta à dor de cabeça. O que acontece logo em seguida? A dor de cabeça desaparece, ou seja, é a consequência. Observe que você removeu algo ruim do seu ambiente por meio de sua ação. A consequência foi o alívio. Na próxima vez que você sentir o início de uma dor de cabeça, a probabilidade de você tomar o remédio novamente será muito maior. Isso é o reforço negativo, a retirada de algo aversivo que fortalece o comportamento. Se esse vídeo te ajudou a clarear os conceitos da disciplina, deixe seu like e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo qual conceito da análise experimental do comportamento você acha mais difícil. No próximo vídeo da nossa série, vamos aprofundar os níveis de seleção, a filogênese, a ontogênese e a cultura. Não perca!